Não menos importante, a última palestra do dia, importância das equipes multidisciplinares no manejo das DIs. Quem vai nos brindar é a doutora Luciana Guedes, que é médica diretora de planejamento da Associação Brasileira de Colite e Doença de Crohn, ABCD, especialista em cirurgia do aparelho digestivo, membro titular do GDIB, e esqueceu de colocar aqui o mais importante. É uma pessoa querida e minha amiga, por favor. É verdade, esqueci de dizer que eu sou amiga da Bela. Ser amiga da Bela é ser amiga da Bela. Bom, gente, vamos lá. Foi com muito carinho que eu preparei esses slides, porque eu acho que a gente encerra, assim, a gente costura tudo que foi falado aqui a respeito de diagnóstico, a respeito de tratamento, a respeito de alvo terapêutico, a respeito de adesão, aderência, qualidade de vida, tudo isso. E aí eu preparei esses slides pensando no seguinte: a gente tem que conversar de duas maneiras. Uma, com um respeito gigantesco à literatura, que foi ela, através da ciência e dos cientistas, que nos trouxe até aqui. Outra, a gente tem que sair um pouquinho da folha de papel, descer lá no recreio da escola e conversar como que a vida de fato é, a vida como ela é. Então, a minha aula vai ser dividida nesses dois momentos. Vamos ver se eu consigo cumprir com o que eu prometi para mim mesma entregar para vocês. Aqui são os meus conflitos de interesse, que, conforme o Ministério da Saúde e o Código de Ética Médica, a gente precisa sempre contar. E aí eu comecei a procurar, numa das plataformas mais importantes de literatura médica, através, logicamente, da língua inglesa, como é que foi a evolução da literatura em relação à abordagem multidisciplinar na doença inflamatória intestinal. E aí a gente vê que faz mais ou menos 24 anos que isso vem se desenvolvendo, vem crescendo e vem nos trazendo com dados cada vez mais importantes. Mas o primeiro importante trabalho sobre isso, que foi justamente feito em 2001, ele nos trouxe, numa revista super importante, é uma das revistas mais craques da literatura médica, inclusive, que é o Lancet, ele nos trouxe o seguinte resultado, que foi esse o propósito do estudo. O tempo entre a entrada de atividade, a Marta gosta muito de dizer que o tigre sai da jaula quando a doença resolve recair, e o tempo para tratar essa recaída começou a diminuir com a abordagem multidisciplinar. E ontem eu tive que mudar minha aula, porque eu vi que há 3 dias atrás esse grupo europeu trouxe uma belíssima literatura sobre o que o tempo nos mostrou em relação à estrutura de cuidados da doença inflamatória intestinal focada na equipe multidisciplinar. Então, vejam que faz 100 anos, mais ou menos, que a doença de Crohn foi... Deixa eu ver se eu sei fazer isso aqui. É aqui. Aqui? Está lá. 1932 foi a descrição da doença de Crohn. Faz mais ou menos 100 anos. Depois, em 1955, houve o primeiro ensaio clínico randomizado em doença inflamatória intestinal. O ensaio clínico randomizado é algo que traz uma robustez de dados super importante. É por causa deles que a gente está aqui. É por causa deles que existe terapia biológica, é por causa deles que o curso natural da doença, que antigamente, e não muito antigamente, era tratada com cortisona, e só cortisona, e azatioprina, e, enfim, imunossupressores, não havia nem rastro de terapia biológica. É por causa deles que
que a gente está aqui conversando hoje. A primeira ileocolonoscopia foi feita aí, por volta de 1980, no século passado, no século que eu nasci. E o primeiro biológico chegou em 1997, se eu não estou enganada. Mas vejam que, lá do outro lado, naquelas flechinhas coloridas, a gente tem um olhar um pouco diferenciado em relação aos cuidados médicos que começaram a tomar corpo, em relação aos cuidados cirúrgicos, que era a grande solução para a doença inflamatória intestinal, que eu acho que nem tinha esse nome há 100 anos atrás. Hoje em dia, a gente sabe que o cirurgião é um player fundamental para tratar, inclusive, complicações, mas a gente também sabe, por outro lado, que a abordagem médica, a abordagem clínica, a abordagem medicamentosa e tudo mais que foi conversado aqui nesse fórum tomou um tamanho na vida dessas pessoas, que somos todos nós, eu não estou falando aqui só de paciente, gigantesco. E aí a gente vê, por exemplo, que o papel da enfermeira dedicada à doença inflamatória intestinal é crítico, e ele começa a tomar um tamanho muito grande a partir da chegada da terapia biológica. Porque é esta pessoa que é especialista no entendimento, no envolvimento desse paciente, na aplicação dessa medicação, no entendimento dessa medicação, porque também trabalhar com terapia biológica é para os fortes. E, a partir disso, a equipe multidisciplinar, os indicadores de qualidade, aquilo que se chama hoje de medicina baseada em valor, gente, chegaram os biosimilares, e não foi ontem que eles chegaram, já chegaram há muito tempo. A gente precisa saber que toda esta complexidade da doença inflamatória intestinal custa caro. Não é diferente de outras especialidades? Claro que não é diferente de outras especialidades, mas o entendimento complexo de tudo isso gera a demanda de recursos. E isso já não é mais algo que fique, como bem disse, nos mostraram hoje mesmo as nossas colegas que falaram de PCDT, de acesso, e vários de vocês que trabalham com isso, vocês sabem que hoje não está só confinado ao Ministério da Saúde esse assunto. Esse assunto faz parte da nossa vida. Muito bem, isso é o que o papel nos diz, e ele nos diz que o paciente está no centro de todas essas tomadas de decisões. E aí é importante que a gente veja, e vamos descer agora um pouquinho lá no recreio, que a gente veja que todos esses players, todos esses jogadores, esses especialistas, eles estão envolvidos na vida do paciente, e esse olhar de que o paciente faz parte que ele está no centro de todas as decisões, é um olhar que deixa o paciente muito só. Porque se o paciente está no centro das decisões, ele está no centro das decisões dos outros. Então, eu queria mostrar para vocês uma proposta aqui, que eu acho que não é muito diferente das coisas que a gente vem ouvindo e vem refletindo durante o dia de hoje. A proposta é que esse circuito ganhe um pouco de cor e que os pacientes façam parte da tomada de decisão. As meninas, a Alê e a Júlia, falam muito em empoderamento do paciente. Isso, e vários de vocês também. Isso não significa que o paciente tem que sair por aí gritando a brigar, porque a gente sabe brigar de maneira elegante, a gente sabe brigar de maneira quieta, e às vezes não precisa nem falar para brigar. O que é importante aqui é que o paciente tenha a mais absoluta certeza dos seus deveres e dos seus direitos. Eu lembro que há 1 ano atrás eu estava em Caratinga, lá na terra da Júlia, e eu dizia para o pessoal que estava me escutando, vocês têm direito a serem examinados. E eu sei que hoje existe uma medicina que está muito corrida, existe uma medicina que está confusa, existe um papel médico que ele é, às vezes, muito ambíguo, existe uma dificuldade em atender os pacientes com doença crônica, e só os pacientes sabem mesmo disso.
Mas a gente também precisa saber o que é que nós devemos ter na nossa vida como pacientes. Eu estou falando aqui porque eu também sou paciente. Nós devemos ter alguém que nos ouça, nós devemos ter alguém que nos compreenda, e muitas vezes a gente sabe, como eu estou vendo vocês aqui me olhando e me escutando, a gente sabe quando a gente está sendo escutado. Por outro lado, a gente também precisa saber que as decisões, todas as decisões na doença crônica, não são fáceis. Às vezes elas são 100% acertadas, às vezes a gente precisa dar um passo para trás e repensar elas. E é muito mais fácil repensar quando existe um ecossistema envolvido no nosso bem-estar, na nossa vida. Não é só na nossa doença. E aqui eu já falei do papel do enfermeiro, o papel do psicólogo. Acabamos de ter 2 psicólogas falando sobre a abordagem na alma, e acho que não é só do doente com doença inflamatória intestinal, acho que serviu assim até para quem não tem essa doença. A abordagem do cirurgião, os diagnósticos do patologista, porque vão ajudar a gente a fazer determinados diagnósticos, está certo. O dermato, o oftalmo, o reumatologista, para lidar com toda essa gama de manifestações gastrointestinais, que às vezes, inclusive, antecedem o quadro clássico da doença inflamatória intestinal. O farmacêutico é fundamental, a gente acabou de ver isso. Todas as questões de acesso, elas estão muito ligadas ao farmacêutico. Por outro lado, o farmacêutico clínico e hospitalar, ele está diretamente envolvido nos cálculos e na economia em saúde. Depois disso, a Bel, que acabou de falar para a gente de como é que funciona a nutrição, e eu acabei de dizer para vocês que talvez eu esteja falando de um dos grandes expoentes, ou se não for o maior, do Brasil em doença inflamatória intestinal. E quando existe alguma complicação maior, que a Bel precise de um apoio, existem os nutrólogos, que são especialistas em nutrição parenteral e que podem vir a ajudar. Bom, gente, assistente social, a gente sabe que nem todos têm, nesse país tão maravilhoso, tem saneamento básico. Então, se a gente não tem saneamento básico, é, de certa maneira, arriscada a terapia biológica. O assistente social ele serve para isso. E, por último, e muito mais importante do que tudo, está o especialista, está o médico, está o gastroenterologista, está o endoscopista, que vai fazer o perfeito diagnóstico, que vai olhar a gente por dentro. Talvez eu seja suspeita de dizer, no órgão mais importante da nossa vida, que é o intestino. O pai da medicina dizia que todas as doenças vêm do intestino. O Hipócrates dizia isso. Mas o que eu queria dizer mesmo para vocês é que, fora dos deveres e dos direitos da gente, a gente não é nada. E existe uma solidão muito grande em descobrir na hora, agora eu tenho que ir ao médico. Quais são os meus deveres? E quais são os meus direitos? Aí eu vou na doutora e eu acho que ela não vai me examinar, e eu acho que ela não vai me ouvir, porque ela tem 5 pacientes na sala de espera. E eu estou com medo de contar para ela dos meus últimos acontecimentos. Gente, a gente precisa ser escutado. Isso não significa que a gente tem o direito, por exemplo, de tomar 2 horas na sala do médico e dizer para ele, olha, agora o senhor sente aí, me escute, porque eu sou sua única paciente. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que, antes de qualquer coisa, nós precisamos saber que nós temos o direito de ser examinados e de ser escutados. Isso, para mim, é algo que me foi ensinado durante a faculdade de medicina, e eu não abro mão absolutamente de dizer. A outra coisa é que nós também temos que saber, afinal de contas, qual é o nosso ponto zero.
Qual é o nosso propósito? O que é que a gente quer? Lógico que o melhor dos mundos seria que a doença inflamatória tivesse cura. Mas ela não tem. Agora, o que a gente precisa saber é que, embora ela não tenha, existem inúmeras maneiras que, nos últimos 25 anos, pessoal, que é muito pouco historicamente, foi ontem que essas doenças, tanto a retocolite quanto o Crohn, começaram a ser melhor entendidas e hoje elas são muito bem entendidas no planeta inteiro. Então, propósito é a chave de absolutamente tudo. A gente precisa saber onde é que nós queremos chegar. E aí, gente, eu me inspiro naqueles que hoje se dizem os grandes futuristas. E quando a gente fala em futuro, nós estamos falando de inovação, nós estamos falando de inteligência artificial. Não. Nós estamos falando do seguinte: sempre escutei que, para que a gente prepare o nosso futuro, nós precisamos pensar no nosso futuro. E hoje, os grandes futuristas dizem que é pensando no presente que a gente vai sabendo onde que a gente quer chegar. Mas é pensando no futuro, que a gente constrói o nosso dia de hoje. É preciso ter propósito. Então, nós estamos falando de direitos, nós estamos falando de deveres, e a minha aula era de abordagem multidisciplinar. Nós estamos falando de futuros. E a chave que todos os grandes futuristas, todos os pais da inovação, eles são insistentes em nos dizer que a chave de tudo isso é a comunicação. Então, está muito bem que a gente desenvolva mensagens mínimas pelo WhatsApp, só que o risco da gente não ser compreendido é muito grande. No WhatsApp, ninguém tem ouvido. É preciso olhar para ler. No WhatsApp não tem calor. Então, a recomendação é a palavra que vem do latim, que significa tornar comum, comunicar, trocar opiniões, associar. Isso em português, lá em casa, a gente diz ser entendido, se entender um com o outro. Então, toda vez que vocês forem mandar uma mensagem de WhatsApp para alguém, pensem, é frio, não se escuta, não é chave para nada. Resolve, né? Momentaneamente resolve, mas não abre nenhum tipo de porta. Ao contrário, a possibilidade da porta ser fechada é muito grande. Então, eu queria voltar lá naquela figura da equipe multidisciplinar para dizer para vocês que, como pacientes, nós temos que saber dos nossos deveres e dos nossos direitos, mas sem a comunicação a gente não vai a lugar nenhum. A gente tem que saber que o enfermeiro ele tomou corpo por causa do evento maravilhoso que foi a chegada da terapia biológica, sim, senhora, mas é preciso que a gente saiba que a gente faz parte desse circuito. O reumatologista que vai cuidar da minha dor articular, o oftalmologista que vai cuidar do meu olho, ele precisa saber o que eu tenho para contar para ele. E esse é o dever de cada um de vocês. Então, gente, nos inspiremos nesta equipe multidisciplinar. Porque vejam a mágica que esses bichos fazem e que o homem está querendo deixar de fazer. A gente não pode permitir isso. Ou então nessa, olha bem o que as formigas são capazes de fazer. Então, gente, eu estou terminando aqui. Eu queria dizer para vocês que a ABCD, que veio até Goiânia e que tem um público local super legal, vocês são muitos. A ABCD tem a honra de tentar entregar a melhor informação sobre a vida em todos os cantos do Brasil.
Eu sou corresponsável por esse propósito, mas eu queria aqui fazer uma homenagem gigante a 3 mestres inspiradoras que dirigem essa associação como rainhas e a quem eu desejo todo o sucesso, e se eu puder contribuir um pouquinho mais, eu vou estar muito agradecida. Obrigada.